And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal do Implacável Concursos, aquele que é o número 1 em aprovação em concursos da Guarda Municipal. O meu nome é Gustavo Americano Freire, eu sou juiz de direito no estado da Bahia, especificamente na comarca do seu concurso, na cidade de Barreiras. E nós vamos juntos agora trabalhar aquele simulado atinente à Lei de Improbidade Administrativa. Vejam o seguinte, peço para vocês uma atenção especial a essa matéria, a essa temática. Haja vista que nós tivemos alterações importantíssimas na Lei de Improbidade Administrativa. Então, se existe um instituto que merece uma atenção redobrada, triplicada de vocês, é o Instituto atinente à improbidade administrativa. Vejam o seguinte, algumas inovações. Existe agora um único legitimado para promover essa ação de improbidade administrativa. Quem? O Ministério Público. Antes da alteração, era permitida a punição por ato de improbidade administrativa por conduta dolosa ou culposa. Hoje não mais. Única e exclusivamente conduta dolosa. E lembrem-se, a prática de ato de improbidade administrativa, ela pode ser decorrente de uma violação aos princípios da administração pública, de um dano que foi gerado ao erário público, bem como de uma situação que decorre e enseja enriquecimento ilícito do agente. Vejam o seguinte, quando nós falamos de improbidade administrativa, lembrem-se, é aquele atuar de um agente público que foi feito em descompasso com o que determina as normas e os princípios que regem a administração pública. Sem mais delongas, então, vamos partir para a nossa primeira questão. Vejam o enunciado. Joseph Barnabé, que nome legal, é um engenheiro concursado do município B, do município de Barreiras. Aventurou-se na vida política nesse município, onde foi eleito vereador, depois prefeito e atualmente é secretário de obras. Então, um concursado que foi para a via do poder legislativo. Mediante exigência de dinheiro a uma grande empresa chamada WXYZ Limitada, Joseph destinou equipamentos da prefeitura para fazer a construção da fundação de um novo galpão, destinado a uma das filiais daquela empresa, recém-inaugurada no município B, no município limítrofe da cidade de Barreiras. Claro, tudo hipoteticamente que eu estou falando aqui. Para não deixar rastro da vontade exigida, Joseph exigiu que o valor fosse depositado na conta de uma de suas enteadas. No caso em tela, com base na Lei de Improbidade Administrativa 8429 do ano de 1992, é correto afirmar que, letra A, Joseph não praticou o ato de improbidade, pois o dinheiro por ele exigido não se destinou a ele próprio, mas sim a terceiros, no caso sua enteada. Não interessa se a destinação do dinheiro foi para essa pessoa que ensejou a prática do ato ou para uma interposta pessoa.
O que nós temos aqui é uma simulação, uma tentativa de ocultação da vantagem ilícita. Então, portanto, praticou sim ato de improbidade administrativa. Violou o princípio da moralidade administrativa e, inevitavelmente, também gerou um enriquecimento ilícito para si. Segunda assertiva, Joseph praticou o ato de improbidade e entre as penas possíveis, atenção, está a perda de seus direitos políticos. A lei de improbidade administrativa não prevê a pena de perda dos direitos políticos. A penalidade que é prevista na lei de improbidade administrativa, qual é? Suspensão dos direitos políticos. Prova, meus amigos, a gente precisa ler cada letrinha, porque trocar perda por suspensão deixa a assertiva errada. Letra C. A ação para aplicação das sanções de que trata a lei de improbidade administrativa será proposta pelo Ministério Público. Assertiva perfeita. Vejam o seguinte, hoje, depois das recentes alterações que foram realizadas na Lei 84/29 de 1992, lembrem, o único legitimado para a propositura de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa é o Ministério Público. Por que a letra D estaria errada? Levando-se em conta que a empresa tem sede no município de Mooca, no bairro de Mooca, no município de São Paulo, a competência territorial para apreciação da improbidade administrativa é do Judiciário da cidade de São Paulo. Nada disso. Não é competência a sede da empresa. Não é a sede da empresa que determina a sua competência, mas o local onde se consumou o fato, que violou o princípio da administração pública, que gerou dano ao erário ou que importou enriquecimento ilícito do agente. Dica: não se esqueçam de fazer a leitura do artigo 17 da Lei de Improbidade. Isso porque ela prevê como único legitimado para atuação, para o agir hoje, o membro do Ministério Público. Vamos em frente? Olhem o que nós temos aqui, uma sequência de assertivas. E a gente precisa marcar se elas estão corretas ou se elas estão erradas. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei 84/29 do ano de 1992, sofreu recentes alterações pela Lei 14.230 do ano de 2021. Sobre o assunto, vamos marcar se essas assertivas são verdadeiras ou falsas. Primeira assertiva, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente. Questão certinha, meus amigos, questão correta, é a definição que foi trazida de dolo no que diz respeito a essa alteração da lei de improbidade administrativa. Não confundam com dolo do direito penal, porque quando a gente pede uma conceituação de dolo no direito penal, a vontade e a consciência são os dois únicos elementos que precisam estar presentes. A liberdade não é uma conceituação de dolo no direito penal. Segunda, aplicam-se ao sistema da improbidade, disciplinado na Lei de Improbidade Administrativa, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Assertiva, correta. Todos os princípios constitucionais de direito administrativo que trazem uma restrição ao agir, um sancionar aquele agir que não é ético, são aqui aplicados. Vamos para a próxima? O ato de improbidade de lesão ao erário pode decorrer de dolo ou culpa do agente público. Aqui você já podia parar e sequer fazer a leitura da parte complementar da assertiva. E por que eu estou falando isso? Por uma razão muito simples. Hoje,
atos de improbidade administrativa pelas alterações que foram promovidas pela Lei 14.230 do ano de 2021, apenas podem ser punidos a título de dolo, a título de vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito. Não podem ser punidos mais na modalidade culposa, tudo bem? E aí, vamos prosseguir? Já o ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito só pode ocorrer a título de dolo. Não, todos, enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação a princípio da administração pública. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Ou seja, a gente teria que marcar a letra D de dado, tudo bem? Vamos para a próxima? Olhem o que nós temos aqui. Considere as afirmações abaixo, segundo a Lei Federal 8429 de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de ato de improbidade administrativa. 1. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação para apurar a prática de ato de improbidade. Pensem o seguinte: atos de improbidade violam a moralidade administrativa, que é um bem difuso, que pertence a toda uma coletividade. Então, se alguém está violando um princípio, se alguém está causando dano ao erário, se alguém está enriquecendo ilicitamente, o que nós temos diante dessa situação? Uma violação de um bem que pertence a toda uma coletividade. Portanto, toda e qualquer pessoa pode representar acerca dessa violação. Assertiva 1, correta. Assertiva 2, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. É uma situação muito parecida no direito criminal com a denunciação caluniosa. Imagine que uma determinada pessoa sabe que um agente público é inocente e representa em seu desfavor pela prática de um ato de improbidade administrativa que ele não praticou. Ora, que absurdo uma situação dessa! Então ele deve ser punido e isso é considerado crime, sim, pela lei de improbidade. Penúltima, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença. O que nós temos aqui? Uma materialização do princípio da presunção de inocência. Não será ninguém considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É uma situação do direito penal, mas que é aplicada diretamente no âmbito do direito administrativo sancionador. Normas de sanção que estão dentro do direito administrativo. Vamos para a próxima? A autoridade administrativa determinará o imediato afastamento do agente público do cargo, com suspensão da remuneração, em qualquer caso, a partir do ajuizamento. Primeiro, que não é em qualquer caso, e segundo, que não existe a suspensão da remuneração. Ou seja, falsa essa última assertiva. Corretas 1, 2 e 3. Portanto, letra B de bola era a assertiva que deveria ser marcada. E fica a dica: dispositivos importantes que foram objeto de alteração recente na Lei de Improbidade Administrativa. O instituto mais importante que será cobrado na sua prova. Vamos para a última? O que nós temos aqui? Mais 4 assertivas. E precisamos saber, estão elas certas ou erradas? Primeira, o mero exercício da função ou desempenho de competência pública sem comprovação de ato doloso, sem comprovação daquela vontade livre e consciente, com o fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Claro, sem comprovação de ato doloso de fim ilícito, pode-se punir alguém? Claro que não.
Segundo, as disposições de lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para o ato de improbidade administrativa. Concurso de pessoas. Se você tem uma terceira pessoa imiscuído com um agente público, ele sofrerá sim as sanções cabíveis. C. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a negativa de publicidade de atos oficiais, independentemente da causa, razão ou fundamento. Tenham muita atenção a essas questões genéricas, sem exceção, independentemente da causa, independentemente da função, independente do fundamento. Isso porque, em um Estado que tem base principiológicas como é o nosso, exceções sempre serão cabíveis. Imagine o seguinte: se essa informação diz respeito à segurança da sociedade e do Estado, ela precisa ter essa publicidade? Claro que não, porque o sigilo dessa informação é mais importante do que o direito à publicidade. Então ela está errada. E por fim, 4. A posse e o exercício do agente ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal a fim de ser arquivada no serviço pessoal competente. Correta. Com qual objetivo? Acompanhar a evolução patrimonial do agente público. Imagine o seguinte: um agente público andando de Porsche, BMW, Mercedes. Ora, ele está andando desde o início porque ele veio da iniciativa privada e tem condição de ter esses bens? Ok. Mas um agente público que nada tinha e da noite para o dia começa a andar de Porsche, BMW, Honda Civic novinho, Corolla híbrido, tem alguma coisa errada. E justamente essa situação da declaração de bens, ela viabiliza esse monitoramento, esse acompanhamento da evolução patrimonial. Fica a dica para vocês, artigo 11 da Lei de Improbidade. Pode-se sim negar publicidade em situações em que o sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, ou até mesmo de outras hipóteses que estejam definidas em lei. E com isso nós finalizamos. Até a próxima, pessoal!